Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de discipulado aqui deste canal, Olhando para Jesus. Mas então, meus queridos, quando nós dizemos que a humanidade, nós estamos prisioneiros de quem? De que inimigo nós estamos falando? De que inimigo a Bíblia está se referindo quando ela diz que Jesus veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos fazer libertos? A tendência é que nós venhamos sempre pecar, porque nós estamos cativos, nós estamos presos pelo pecado. E então, o que é necessário para que nós venhamos ser libertos? A princípio, só uma forma de nós sermos libertos. Apenas a ação justificadora, a ação redentora do Senhor Jesus em nossas vidas. Somente Ele pode nos libertar do cativeiro do pecado. Somente Ele pode abrir os nossos olhos e fazer com que nós olhemos para a luz. Porque no momento em que nós estamos sem Cristo, nós só enxergamos trevas. Nós estamos como aquele cego que não enxerga nada à sua frente, ele apenas enxerga uma escuridão tremenda. E então ele começa a tatear e procurar aquilo que faz com que ele se sinta seguro. Ele começa a buscar apenas aquilo que vai lhe dar um conforto ou que vai lhe trazer uma satisfação imediata. E é assim que nós vivíamos antes de Jesus entrar em nossas vidas. Porque Ele é a luz, e a luz ilumina por onde ela entra. Então, meus queridos, nós, seres humanos, somos cativos pelo pecado, somos prisioneiros do pecado, vivíamos na escuridão, mas quando a luz chega, quando Jesus vem, Ele nos liberta desse cativeiro, Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? O chamado de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Glórias a Deus! Nós então, prisioneiros do pecado, agora, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós olhamos para Cristo, quando nós vemos a luz, quando nós vemos o que é perfeito, Ele nos constrange. O Espírito Santo nos constrange, porque Ele faz com que nós venhamos a meditar, a refletir sobre o nosso pecado, sobre a nossa vã maneira de viver. Ele nos faz olhar para dentro de si mesmos, porque a palavra tem esse efeito, a palavra ela esquadrinha o nosso coração, ela vem a penetrar, né, como diz lá no livro de Hebreus, que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão de juntas e medulas, da alma e do espírito. Ele consegue discernir os pensamentos e os sentimentos do coração humano. Nós, então, através da palavra de Deus, conseguimos sondar, a entender a nossa origem pecaminosa. Nós conseguimos entender e reconhecer o nosso pecado. E então vem a necessidade de arrependimento. E quando esse arrependimento acontece em nossas vidas, o Espírito Santo entra e age. Ele nos testifica de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Cristo, é o Messias, é o nosso Salvador. E então, quando nós temos a consciência do nosso pecado, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós olhamos para Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador, ali então é desfeita toda essa prisão. Nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos desse cativeiro. Nós agora somos trazidos para a luz, para viver como aquele que nos redimiu, como aquele que nos libertou. Nós somos chamados para viver a imagem e semelhança de Cristo, o nosso eterno Salvador. Aleluias! Glórias a Deus! Quando nós então estávamos presos no pecado, a palavra vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Mas agora, uma vez libertos do pecado, uma vez redimidos por Cristo Jesus, uma vez convertidos a Deus, nós temos paz por meio da fé em Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus por meio da fé naquele que nos chamou. Lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, vai dizer o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meus queridos, nós não nascemos para pecar, mas para glorificar o nome do Senhor. Nós não precisamos aprofundar muito sobre o pecado, sobre o que ele é, sobre a sua origem. Mas nós sabemos, a nossa própria consciência nos fala sobre o que é certo, o que é errado. Nós podemos entender, olhando para a sociedade, olhando para as nossas ações, o que é certo, o que é errado. Mas, a princípio, basta saber que pecado é errar o alvo. O alvo em nossas vidas, o objetivo e o foco das nossas vidas, a qual Deus nos criou, a qual Deus programou para que andássemos, era que nós fizéssemos o que é certo, que nós agíssemos corretamente, conforme a vontade do Senhor. Esse é o princípio que Deus colocou em nossas vidas. Mas pecado, ou pecar, significa errar esse alvo, errar esse objetivo, não cumprir esse objetivo que Deus colocou para nossas vidas. Mas quando nós fazemos o que é certo, nós estamos cumprindo a nossa existência, cumprindo o propósito da nossa existência e glorificando o nome do Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, no verso 3, 4 e 12, vai dizer o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluias! Glórias a Deus! Eu e você fomos feitos para louvor da glória de Deus. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante. Há uma consequência terrível para o nosso pecado. Nós não podemos deixar de refletir sobre isso. Porque mesmo quando nós somos libertos, quando nós somos resgatados por Cristo, quando nós nos convertemos a Deus, nós sabemos que nós podemos, em algum momento de nossa vida, na caminhada até a volta do Senhor Jesus, ou até que Ele nos chame, né, que nós venhamos a descansar, nós sabemos que nós podemos, em algum momento, pecar, nós podemos cair em tentação, nós podemos fazer o que é errado. Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 14 a 15, vai dizer o seguinte: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meus queridos, tanto nós que já nos convertemos a Deus, mas principalmente aqueles que não entregaram sua vida a Jesus, que não conhecem a Deus, podemos cair na tentação do pecado, podemos pecar e podemos chegar nessa consequência terrível, a qual o apóstolo Tiago vai dizer no final, que a consequência de tudo isso é a morte, a nossa morte, a morte espiritual. Pode também, claro, ocorrer a morte física, né, por consequência do nosso pecado. Nós sabemos que o pecado também, ele foi uma das causas de existirem doenças no mundo, né? Porque Deus criou Adão, criou Eva para serem filhos, né, amados e abençoados na terra. Eles não teriam sofrimentos causados pela carne, pelo seu físico, né, pela sua matéria física. Mas depois do pecado, várias consequências vieram para o homem, e uma delas foram as doenças, as enfermidades. E as enfermidades, uma vez ocorrendo no ser humano, pode levar à morte física também. Mas aqui nós temos que ter atenção ao principal objetivo desta exortação, que é a morte espiritual. O espírito, ele vive para sempre. Portanto, quando nós falamos de morte espiritual, significa o afastamento para sempre de Deus. Romanos 5,12 vai dizer o seguinte: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus queridos, vendo que o pecado é algo tão terrível e algo que nos afasta de Deus, nós precisamos ter a consciência e compreender de que o nosso inimigo, o verdadeiro inimigo de nossas almas,
é espiritual. Ainda que traga consequências para o mundo físico, o nosso inimigo, a origem das nossas lutas e dores é espiritual. Porque tudo isso é travado no âmbito espiritual. Existe um reino espiritual a qual nós não enxergamos, talvez, a qual você não enxerga, você não vê e você talvez não conheça, mas que existe, e a luta é intensa nesse reino espiritual, nesse mundo espiritual. Por isso, meus queridos, que o Senhor deixe em sua palavra, através do apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, uma orientação maravilhosa para nossas vidas, para que nós venhamos a trabalhar nessa luta, a estarmos preparados para essa batalha espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que não temos que lutar, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Meus queridos, esta exortação nos leva a compreender a necessidade de meditarmos cada vez mais na palavra do Senhor e nos revestirmos desta armadura espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai falar ao decorrer desse capítulo sobre o que é esta armadura, o que compõe esta armadura. Ele vai falar do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça da justiça, dos pés calçados na preparação do evangelho, na espada do Espírito, né? Ele vai falar sobre essa armadura espiritual que é necessária para que todo crente, todo cristão, todo salvo venha pelejar da forma correta e venha pelejar contra o inimigo correto. Porque, conforme nós lemos aqui, a nossa luta não é contra a carne, não são contra pessoas deste mundo, são contra espíritos do mundo celestial, do reino espiritual, das potestades, os demônios de Satanás. São contra eles que nós pelejamos, que o nosso espírito precisa pelejar. E como nós podemos lutar contra um inimigo que é espiritual, se não com armas espirituais, com uma armadura espiritual? Por isso nós precisamos meditar tanto na palavra de Deus. Portanto, nós precisamos muito buscar o Senhor em oração, nos fortalecer o nosso espírito em oração, buscar do Senhor esta força, esta unção do Espírito, para que nós venhamos a lutar, a usar as armas corretas, pedindo para o Senhor nos dar direção, nos capacitar nesta batalha. Porque nós estamos lutando contra um exército que é preparado, contra um exército que treina e luta todos os dias. Talvez, meus queridos, vocês já viram, e isso acontece muito nos dias de hoje, lutas, né? Embates e até mesmo rumores de guerra entre países que têm experiências militares diferentes, países que têm experiência na batalha, que já participaram de várias guerras ao longo da história, que têm um exército muito bem treinado, que tem um exército ali que participou de vários enclaves, várias lutas, várias batalhas. E também contra exércitos, países que não têm um histórico de batalhas, que não têm um exército muito bem preparado. Se você comparar dois países, ou seja, dois exércitos, um preparado e um que não está preparado, um que tem experiência no campo de batalha e um que não tem experiência no campo de batalha, qual você acha que tem mais chances de vencer a batalha, de vencer a guerra? É claro que é o país, é o exército que tem experiência no campo de batalha e que se preparou melhor para a batalha. Por isso, meus queridos, nós devemos nos preparar, nós devemos nos capacitar, buscar de Deus essa capacitação, revestir-nos da armadura espiritual, da armadura de Deus, para que estejamos prontos para o dia mau. O que é esse dia mau? É o dia em que nós temos que batalhar e lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades, contra os demônios de Satanás. O nosso inimigo, ele não brinca em serviço. O nosso inimigo, ele não dorme. Nosso inimigo, ele não deixa para depois o que ele pode fazer hoje. Nós precisamos nos preparar e nos capacitar para vencermos esta batalha com a ajuda do Senhor. I saw
you gave sight to the blind.